Você já tomou café da manhã com uma girafa? O Giraffe Manor, no Quênia, convida os hóspedes a desfrutar de uma das experiências gastronômicas mais incomuns. Este hotel único, que foi inaugurado em 1932 como um santuário para girafas, foi transformado em um luxuoso local de descanso em 1974. Imagine começar seu dia enquanto essas criaturas elegantes estendem seus longos pescoços pelas janelas para se juntarem a você no café da manhã. O hotel oferece 10 quartos lindamente decorados, que garantem não apenas conforto, mas também a oportunidade de observar as majestosas girafas de perto. Enquanto você saboreia seu café e uma deliciosa refeição, pode ver esses gigantes gentis se deliciando com petiscos bem ao seu lado, tornando cada momento inesquecível. Essa experiência não é apenas sobre comida, é uma chance de se conectar com a natureza e observar o comportamento das girafas de perto. Muitos hóspedes levam consigo memórias e fotos para a vida toda. Portanto, se você está em busca de uma aventura onde a vida selvagem encontra o luxo, o Giraffe Manor é o lugar que você precisa. Já pensou por que os mecânicos recomendam mais reparos? Quando você visita uma oficina para algo tão simples quanto trocar as pastilhas de freio, pode se surpreender com as recomendações que recebe. Muitas vezes, os mecânicos não só sugerem a troca das pastilhas desgastadas, mas também recomendam novos discos e outras melhorias. Essa prática comum, conhecida como upselling, vem de uma preocupação genuína com a segurança e o desempenho do seu veículo. Os freios são essenciais para uma condução segura e sistemas de freio otimizados podem aumentar a durabilidade do carro. Embora esse conselho geralmente seja bem intencionado, pode ser frustrante quando você só busca uma solução rápida. Para lidar com essas situações de forma sábia, informe-se sobre a manutenção básica do carro e a importância dos diferentes componentes. Antes da sua consulta, pesquise os custos padrão de troca de freios e os sinais de desgaste. Quando seu mecânico sugerir serviços extras, não hesite em pedir uma explicação detalhada. Essa abordagem proativa permite que você tome decisões informadas, equilibrando a necessidade de segurança com o seu orçamento. Afinal, um veículo bem mantido não só garante sua segurança, mas também pode economizar dinheiro em reparos futuros. Você pode se surpreender com o que é preparar comida. Uma boa preparação de refeições começa com uma saudação amigável e uma introdução vibrante às aventuras culinárias do dia. O narrador destaca que os pratos que preparamos são importantes não apenas para a alimentação, mas também para unir as pessoas. Ao discutir esse tema, não se trata apenas de ingredientes, mas de toda a experiência de cozinhar. A preparação influencia nosso humor e saúde, criando uma atmosfera agradável que inspira criatividade na cozinha. Ao envolver todos no processo, desde a escolha de ingredientes frescos até o corte de legumes, os participantes sentem uma conexão maior com a comida. Compreender os pratos que estamos preparando nos ajuda a valorizar seus sabores e histórias. Portanto, da próxima vez que você entrar na cozinha, lembre-se de que cozinhar pode ser uma atividade alegre e compartilhada, e não uma rotina. Você está pronto para transformar sua preparação de comida em uma emocionante jornada culinária. Fato incrível sobre Goran Kropp. Em 1996, esse corajoso sueco aceitou um desafio que a maioria nem sonharia. Ele pedalou 5.000 quilômetros da Suécia até o Nepal, escalou o Everest sozinho e depois voltou de bicicleta. O que torna sua jornada ainda mais extraordinária é que Goran subiu o Everest sem a ajuda de Sherpas e sem oxigênio, superando os limites da resistência humana. Imagine atravessar paisagens diversas e conquistar a montanha mais alta do mundo, tudo com suas próprias forças. No caminho, ele enfrentou condições climáticas extremas, trilhas íngremes e alturas assustadoras do Himalaia. O feito de Goran não apenas mostrou uma resistência e determinação incríveis, mas também destacou o espírito de aventura. Você já sonhou com um desafio épico assim? Incrível, mas é verdade. A pizza é diferente. Muitos pensam que a pizza americana é apenas uma cópia da italiana, mas na verdade elas são muito distintas. Por exemplo, a pizza napolitana de Nápoles, na Itália. Ela é feita com mozzarella fresca, algumas coberturas simples e uma massa fina que é assada até ficar perfeita. Por outro lado, a pizza americana é variada e oferece muitos estilos interessantes. Pense na massa fina de Nova York, que pode ser dobrada, na famosa pizza profunda de Chicago, com camadas de queijo e recheios, ou na pizza retangular de Detroit com bordas crocantes. Cada um desses estilos americanos tem muito queijo e seu próprio molho, refletindo a rica diversidade dos sabores americanos.
Portanto, embora ambas as pizzas tenham o mesmo nome, seus sabores e texturas únicos as tornam criações verdadeiramente incomparáveis, amadas em todo o mundo. É verdade que o açúcar pode ser arte. O artista australiano Joseph Mars pegou açúcar e transformou em incríveis esculturas hiperrealistas que parecem tão apetitosas que dá até vontade de experimentar. Suas criações não ficam apenas em uma galeria, elas foram feitas para envolver todos os sentidos, convidando os espectadores a desfrutar de uma deliciosa combinação de arte e comida. Diferente das exposições comuns de museus, as esculturas de Mars oferecem uma reviravolta interessante. Às vezes, os visitantes são convidados a provar as próprias obras. Imagine morder um pedaço realista de doce que parece uma fruta de verdade ou uma sobremesa saborosa. Essa abordagem única apaga as fronteiras entre arte e prazer culinário, criando uma experiência interativa que deixa uma impressão duradoura. O trabalho de Mars questiona nossa percepção do que pode ser arte, mostrando que às vezes ela pode ser tão doce quanto o açúcar. O que aconteceu quando o Bigfoot encontrou o FBI? Em 1976, Peter Burns chamou a atenção ao enviar um exemplar de cabelo para o FBI, afirmando que pertencia ao misterioso Sasquatch, conhecido como Bigfoot. Para sua surpresa, em vez de rejeitar a alegação de imediato, o FBI abriu um caso chamado T4, que significa Operações e Pesquisas Técnicas. Isso deu início a uma investigação única que durou mais de 2 décadas. Embora o FBI tenha rapidamente determinado que o cabelo pertencia a um cervo, isso não os impediu de continuar explorando o mistério. Eles coletaram vários relatos e analisaram diferentes evidências relacionadas a avistamentos do Bigfoot em todos os Estados Unidos. Apesar das histórias fascinantes e avistamentos de muitos entusiastas e crentes, o FBI não encontrou provas convincentes da existência do Sasquatch. Hoje, os documentos desclassificados dessa investigação incomum estão disponíveis para todos que desejam saber mais. Este capítulo intrigante na busca pela criptozoologia levanta a questão: será que realmente existem animais desconhecidos na natureza? Você já se perguntou por que a maçã flutua na água? Tudo tem a ver com a densidade. A maçã é menos densa que a água do mar, o que significa que ela é mais leve para o mesmo volume. Essa baixa densidade permite que ela fique na superfície, enquanto objetos mais pesados afundam. Quando você joga uma maçã no oceano, ela não apenas cai, ela fica orgulhosamente sobre as ondas, como se estivesse aproveitando um dia na praia. Esse fenômeno da flutuação não só mostra um princípio básico da física, mas também nos lembra de forma divertida como os objetos do dia a dia se comportam. Na próxima vez que você estiver na praia, tire um momento para apreciar a simples ciência por trás das maçãs flutuantes e como isso se relaciona com o mundo ao seu redor. Quem diria que algo tão comum poderia ilustrar tão bem um importante conceito científico como a densidade? Um fato interessante sobre os assentos dos pilotos da NASCAR. Você sabia que esses assentos são feitos sob medida para cada piloto? Tudo começa quando o piloto se senta em um saco plástico, cheio de uma espuma especial que se molda ao seu corpo. Esse processo garante que o assento se encaixe perfeitamente, oferecendo conforto e suporte durante as corridas em alta velocidade. Depois que a espuma endurece, o assento é fabricado com fibra de carbono, o que lhe confere uma resistência e estabilidade excepcionais. Isso é extremamente importante para os pilotos da NASCAR, que enfrentam grandes forças G ao acelerar a mais de 320 km por hora. Um assento bem ajustado pode ajudar a melhorar seu desempenho e reduzir a fadiga. Então, da próxima vez que você assistir a uma corrida da NASCAR, lembre-se de que cada assento de piloto é uma criação única, feita especialmente para ele. Não é fascinante? Quer ficar rico rapidamente? Simplesmente venda pixels. Em 2005, um estudante chamado Alex Teal lançou o site milliondollarhomepage.com, que rapidamente se tornou um sucesso. Sua ideia era simples, mas genial: vender 1 milhão de pixels de espaço na web por $1 cada. Pessoas de todo o mundo podiam comprar seu pixel para divulgar seus negócios, páginas pessoais ou apenas para criar mensagens divertidas. Essa ideia inovadora conquistou a internet e logo todos os milhões de pixels foram vendidos. Alex ganhou $1 milhão, o que não apenas o tornou milionário, mas também mostrou como ideias criativas podem levar a um grande sucesso financeiro. Sua história inspira novos empreendedores a pensar fora da caixa e destaca como a criatividade nos negócios pode trazer resultados inesperados.
pronto para soltar sua imaginação. Você sabia que os ecossistemas de água doce são surpreendentemente ricos em vida? Esses lugares únicos ocupam apenas 1% da superfície da Terra, mas abrigam incríveis 10% de todas as espécies conhecidas. Imagine só! Isso inclui impressionantes 40% de todos os peixes do planeta, muitos dos quais não são encontrados em nenhum outro lugar. Rios, lagos e pântanos, embora pequenos em área, são importantes centros de biodiversidade, cheios de vida, desde minúsculos micro-organismos até grandes mamíferos. Eles oferecem serviços essenciais, como água potável, controle de enchentes e oportunidades de lazer. O fato de que essa diversidade exista em apenas 0,01% do total de água no planeta torna os ecossistemas de água doce extremamente valiosos e vulneráveis. Infelizmente, a atividade humana, como poluição, construção de barragens e mudanças climáticas, ameaça esses ambientes frágeis. Proteger os habitats de água doce é vital não apenas para as incríveis espécies que lá vivem, mas também para a saúde do nosso planeta como um todo. Como podemos garantir que esses ecossistemas preciosos continuem a prosperar no futuro? Conheça Sphere, o robô de tênis, uma verdadeira revolução. Sphere é um incrível robô de treino do tamanho de uma pessoa, projetado especialmente para jogar tênis, e representa um grande avanço na robótica. Imagine treinar tênis com um parceiro que nunca se cansa. Sphere é equipada com sensores modernos e algoritmos que permitem analisar os movimentos do jogador e adaptar suas respostas, oferecendo feedback em tempo real para melhorar o desempenho. Essa inovação pode ser um divisor de águas para atletas que buscam aprimorar seus treinos sem precisar de um parceiro humano. Sphere lança bolas com diferentes velocidades e efeitos, simulando os desafios que os jogadores enfrentam em uma partida real. Não importa se você é iniciante ou experiente, Sphere ajudará a aprimorar suas habilidades. Em um mundo onde a tecnologia avança a cada dia, a chegada de robôs como Sphere mostra como a inteligência artificial pode se integrar perfeitamente aos treinos esportivos. Veremos em breve mais parceiros de IA nas quadras. Muitos não sabem, mas os caixas eletrônicos rodam Windows. Você pode se surpreender ao saber que 89% dos caixas eletrônicos no mundo usam o sistema operacional Windows. Muitas pessoas acreditam que as empresas que fabricam caixas eletrônicos desenvolvem seu próprio software exclusivo, mas na verdade, essas máquinas dependem bastante da plataforma do famoso gigante da tecnologia. O uso amplo do Windows facilita a atualização e manutenção dos dispositivos, tornando mais simples para os bancos gerenciarem seus numerosos caixas eletrônicos. No entanto, isso também levanta preocupações sobre segurança, já que hackers podem explorar vulnerabilidades comuns em sistemas baseados em Windows. Quando você se aproxima de um caixa eletrônico, é interessante pensar que por trás da tela e do teclado existe uma combinação complexa de tecnologias bancárias e sistemas operacionais que todos conhecem, mas raramente refletem. Portanto, da próxima vez que você for sacar dinheiro, lembre-se do poderoso software que funciona nos bastidores. Você vai se surpreender ao descobrir que Suława é única. Esta encantadora vila na Polônia tem uma longa estrada que atravessa seu centro e se estende por impressionantes 9 quilômetros. Cerca de 6.000 habitantes vivem ao longo dessa estrada, com casas e jardins dispostos em perfeita harmonia, dando à vila uma aparência agradável e organizada. Suława se assemelha a um parque bem cuidado, e não a uma vila comum. Essa estrada não apenas conecta as casas, ela é a única via que liga a comunidade ao mundo exterior. Imagine caminhar por essa estrada, cercado por jardins bem cuidados e vizinhos amigáveis. Aqui há um forte senso de comunidade, pois todos desfrutam de uma atmosfera tranquila e belas paisagens. Portanto, seja você um morador local ou um viajante curioso, o layout único e o charme de Suława fazem dela um lugar especial que vale a pena explorar. Os hormônios realmente melhoram o funcionamento do cérebro? Sim, isso é verdade. Hormônios sexuais, como o estrogênio dos ovários e a testosterona dos testículos, desempenham um papel importante na estimulação da neurogênese, ou seja, na criação de novos neurônios no cérebro. Esses hormônios afetam especialmente áreas relacionadas à memória e ao aprendizado. Estudos mostram que o estrogênio pode melhorar as habilidades cognitivas e proteger contra o declínio mental, enquanto a testosterona está ligada a uma melhor memória espacial e à saúde geral do cérebro.
Essa conexão interessante entre hormônios e função cerebral sugere que entender como esses hormônios funcionam pode abrir novas possibilidades para tratar doenças como o Alzheimer e outros distúrbios cognitivos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre estrogênio e testosterona, lembre-se de que eles não se referem apenas a características físicas. Eles também podem ajudar seu cérebro a funcionar melhor. Não é fascinante? Prepare-se para se encantar com as esculturas de Julian Voss Andrea. Este artista alemão cria obras impressionantes que enganam o seu olhar. Suas esculturas utilizam um design inteligente de folhas paralelas, que podem parecer maciças de um ângulo, mas desaparecem quando você muda de perspectiva. Imagine caminhar ao redor de uma dessas obras e, de repente, vê-la se transformar diante dos seus olhos. Essa manipulação astuta da luz e da perspectiva torna a arte de Julian não apenas um espetáculo, mas uma experiência. Cada escultura convida você a entrar, incentivando a explorar os limites da percepção. À medida que você se move, a obra de arte muda, revelando dimensões e padrões ocultos. É uma verdadeira dança entre arte e física, onde a sua posição se torna uma parte importante da obra. Esse estilo inovador não apenas desafia a escultura tradicional, mas também provoca discussões sobre como vemos e entendemos o mundo ao nosso redor. Quantas outras obras de arte podem oferecer uma conexão tão dinâmica com o público? Cientistas descobriram recentemente que no Sri Lanka, quando as pessoas se cumprimentam com Ayubawan, não estão apenas trocando gentilezas, estão desejando uma vida longa e próspera umas às outras. Esse gesto sincero que envolve juntar as mãos na frente do peito e fazer uma leve reverência captura a essência do respeito e da boa vontade, tão característica da cultura do Sri Lanka. Imagine-se passeando por um mercado colorido ou uma vila tranquila, onde rostos amigáveis se iluminam ao compartilhar essa frase acolhedora. Cada vez que alguém diz Ayubawan, é como tecer um fio de bondade que une a comunidade. A sinceridade por trás dessas palavras nos lembra de desacelerar em nossas vidas agitadas e valorizar verdadeiramente as conexões que fazemos. Iniciar esse lindo cumprimento pode não apenas alegrar o dia de alguém, mas também criar um laço que transcende a linguagem e a cultura. Portanto, ao encontrar um local ou um viajante, não hesite em compartilhar um Ayubawan. Você pode descobrir que isso cria um momento de calor e camaradagem que ambos vão valorizar. Você já experimentou as melancias de rato? Essas pequenas maravilhas, também conhecidas como melancias de pepino, surpreendem pelo sabor, apesar do tamanho. Originárias da América Central, as melancias de rato parecem mini melancias, geralmente do tamanho de uma uva. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Elas são cheias de um sabor cítrico único, que vai agradar seu paladar. Fáceis de cultivar em climas quentes, essas frutinhas são perfeitas para jardins caseiros. Você pode saboreá-las cruas como um lanche refrescante ou até conservá-las para um petisco picante. Além de serem deliciosas, as melancias de rato são ricas em antioxidantes e fibras, tornando-as uma adição saudável à sua dieta. Se você é um amante da jardinagem ou um apreciador da boa comida, as melancias de rato são uma escolha interessante e nutritiva para explorar. Então, por que não experimentá-las e adicionar algo novo à sua mesa? Prepare-se para se surpreender com a agilidade dos baratas. Baratas não são apenas insetos assustadores. Elas são criaturas incrivelmente ágeis, capazes de mudar de direção até 25 vezes em apenas um segundo. Essa rapidez permite que elas escapem de predadores e enfrentem condições difíceis, fazendo com que pareçam desaparecer diante dos nossos olhos. Sua velocidade é impressionante, mas o que realmente surpreende os cientistas é a capacidade de sobreviver em diversas situações. Baratas conseguem viver em cantos escuros e até em condições extremas, como desastres nucleares, o que destaca sua resistência. Essa adaptabilidade as torna uma das espécies mais resilientes do planeta. Então, da próxima vez que você ver uma barata correndo pelo seu chão da cozinha, lembre-se de que seus reflexos rápidos a ajudam a evitar muitos perigos. Não é incrível como esses pequenos seres evoluíram para serem tão fortes e ágeis? Um fato interessante sobre os recifes de corais. Esses incríveis ecossistemas subaquáticos não são apenas bonitos, mas também são predadores ativos. Muitas espécies de corais, como os majestosos corais em forma de chifre de veado e os corais cérebro, desenvolveram tentáculos urticantes que capturam pequenos seres marinhos, como plâncton e peixes minúsculos.
Esses tentáculos contêm células especiais chamadas nematocistos, que liberam veneno para paralisar e digerir suas presas. Esse comportamento predatório é vital para a saúde do recife, garantindo a prosperidade dos recifes de corais e mantendo sua vibrante ecologia. Ao consumir pequenos organismos, os corais ajudam a manter o equilíbrio em seu ambiente, influenciando as populações de peixes e o ciclo de nutrientes. Então, da próxima vez que você admirar um recife de corais, lembre-se de seu papel como predador, sustentando a rica diversidade da vida marinha e entrelaçando delicadamente a rede da ecologia oceânica. Você não está curioso para saber mais sobre a vida oculta dessas criaturas maravilhosas? Vamos revelar a verdade sobre o Dia das Crianças na Índia. Todo ano, no dia 14 de novembro, o país celebra não apenas as crianças, mas também o aniversário do seu primeiro-ministro, Jawaharlal Nehru. Nehru tinha um carinho especial pelas crianças, acreditando que elas são o futuro da nação. Este dia especial é comemorado com eventos como programas culturais, concursos e atividades recreativas, visando melhorar o bem-estar das crianças. Curiosamente, essa data cai exatamente 9 meses após o Dia dos Namorados, criando uma conexão divertida entre amor e a alegria de uma nova vida. Escolas em toda a Índia frequentemente organizam celebrações que incluem contação de histórias, músicas e jogos, proporcionando experiências inesquecíveis para as crianças. Pais e comunidades são incentivados a cuidar e apoiar as crianças, lembrando a todos que a felicidade e a educação delas são essenciais para um futuro brilhante. Então, neste novembro, junte-se às celebrações e comemore a alegria da infância. Você consegue imaginar um engarrafamento que durou 12 dias? Em 2010, na estrada do Expresso do Tibete, em Pequim, ocorreu um engarrafamento chocante que durou nada menos que 12 dias. Esse colossal engarrafamento se estendeu por impressionantes 100 quilômetros e foi causado pela construção de estradas, combinada com um fluxo massivo de caminhões, transportando carvão para Pequim. Enquanto os motoristas ficavam parados, uma economia temporária única começou a se desenvolver à beira da estrada. Comerciantes locais começaram a vender comida, água e até papel higiênico para aqueles presos no engarrafamento, transformando uma situação desagradável em um mercado temporário. As pessoas trocavam histórias, jogavam e tentavam tirar o máximo proveito da situação. Esse engarrafamento sem precedentes não apenas testou a paciência de milhares de pessoas, mas também se tornou um exemplo brilhante da resiliência e criatividade humana em tempos difíceis. Você sabia que Ratatouille mudou a percepção das crianças sobre os ratos? Após seu lançamento em 2007, este filme de animação não apenas divertiu o público, mas também provocou um aumento surpreendente de 50% nas vendas de ratos como animais de estimação. As crianças ficaram encantadas com o ratinho Remy, que sonhava em ser chefe de cozinha em Paris. De repente, as lojas de animais enfrentaram uma onda de famílias querendo adotar esses pequenos peludos. No entanto, esse aumento trouxe questões importantes sobre responsabilidade. Quantas crianças realmente entendem o que significa cuidar de um animal de estimação? Embora muitos gostem da ideia de ter um rato como pet, é essencial que os pais discutam as necessidades dos ratos, como moradia adequada, alimentação e socialização. Ter um animal de estimação é um compromisso para a vida toda, e entender isso pode impactar significativamente as famílias que estão pensando em levar um rato para casa. Por que algumas aves põem ovos tão grandes? Você pode se surpreender, mas algumas aves colocam ovos que representam cerca de 20% do seu peso. Essa proporção impressionante é especialmente comum em espécies como o avestruz, a maior ave do planeta. Esses ovos pesados podem chegar a 1,4 kg e não são apenas bonitos, eles desempenham funções importantes. O tamanho do ovo pode afetar o desenvolvimento do filhote e a sobrevivência da ave. Ovos maiores geralmente contêm mais nutrientes, o que pode ser vital para o embrião em desenvolvimento. Isso significa que quando o filhote sai de um ovo tão grande, ele tem mais chances de sobreviver em seu ambiente. Outro ponto interessante é como o tamanho desses ovos influencia a estratégia reprodutiva da mãe. Ao pôr ovos maiores, como o avestruz, as aves investem mais energia em cada filhote, em vez de produzir muitos ovos menores. Essa adaptação fascinante levanta questões sobre as vantagens evolutivas que essas aves obtêm com essa surpreendente relação entre o peso do ovo e o peso do corpo, não é mesmo?
A expressão sentar no banco da frente tem uma origem interessante, ligada à época das diligências no Velho Oeste. Ela se refere ao atirador, um corajoso guarda que se sentava ao lado do motorista, segurando uma arma para proteger contra ladrões. Essa função era crucial para garantir a segurança da carga valiosa durante as viagens por lugares remotos e perigosos. A expressão se popularizou quando Hollywood começou a fazer faroestes que mostravam essas aventuras. Nos filmes, o atirador se tornou um símbolo de coragem, e logo a expressão entrou no cotidiano. Agora, quando amigos entram no carro, sentar no banco da frente é uma maneira divertida de ocupar o lugar especial. Isso reflete um sentimento de posse e amizade, mesmo que o significado da expressão tenha se afastado de suas raízes históricas. Não é interessante como um pouco de história pode se transformar em uma tradição brincalhona? Você consegue ver a incrível ave fantasma da Amazônia? O poto, frequentemente chamado de ave fantasma, é uma criatura impressionante, famosa por suas habilidades de camuflagem. Essa ave notável possui penas cinzas que lembram a casca das árvores, permitindo que ela se misture perfeitamente ao ambiente. Seus olhos amarelos brilhantes se destacam, mas mesmo assim é difícil percebê-los quando ela está quieta entre os galhos. Ela se esconde tão bem que até mesmo ornitólogos experientes às vezes têm dificuldade em encontrar esse animal esquivo na densa floresta amazônica. A habilidade do poto de permanecer invisível não é apenas um jogo de luz, é uma técnica de sobrevivência que se desenvolveu ao longo de gerações, permitindo que ela evite predadores e capture presas sem ser notada. Essas aves são noturnas, ativas à noite, caçando insetos e pequenos animais. Portanto, da próxima vez que você estiver passeando pela Amazônia, fique atento. Você pode ter a sorte de ver essa discreta ave fantasma se misturando às árvores. É verdade. Se você somar todos os números de uma roleta padrão de 1 a 36, o total é surpreendente: 666. Esse número é conhecido como o número da besta na Bíblia, dando à roleta uma reputação diabólica que intriga tanto jogadores quanto espectadores. Em uma mesa de cassino movimentada, onde a roda gira sob luzes piscantes, os apostadores muitas vezes não percebem que estão jogando um jogo intimamente ligado a esse folclore assustador. A emoção do acaso na roleta é empolgante por si só, mas essa conexão bíblica adiciona um toque intrigante que mantém as pessoas conversando. Embora muitos jogadores possam descartar a superstição como mera lenda, a combinação de sorte, expectativa e esse número infame realmente amplifica a emoção. Essa curiosa interação entre sorte, estratégia e um número ominoso convida os jogadores a refletirem sobre significados mais profundos enquanto fazem suas apostas. Neste jogo, até os elementos mais improváveis podem despertar nossa imaginação e manter o mistério vivo muito depois que a bola para de girar. Difícil de acreditar, mas a Índia perdeu a Copa do Mundo de 1950. Naquela época, a seleção indiana estava pronta para competir, mas enfrentou um grande obstáculo. A FIFA exigia que os jogadores usassem chuteiras. Para muitos jogadores indianos, especialmente os de áreas rurais, jogar descalço era uma tradição antiga. Essa prática cultural destacou o conflito entre as regras esportivas e os costumes locais. Apesar de suas habilidades e torcedores dedicados, a Índia decidiu não participar do torneio, surpreendendo o mundo todo. Esse incidente não apenas impactou o legado do futebol no país, mas também gerou discussões sobre como o esporte às vezes ignora a herança cultural. Isso nos lembra que, embora as regras sejam importantes, entender e respeitar as diferenças culturais também é fundamental no esporte. A situação teria sido diferente se jogar descalço fosse permitido? Um fato incrível sobre o lago do vulcão Irazu. Localizado no coração da Costa Rica, o vulcão Irazu oferece mais do que vistas deslumbrantes. Ele abriga um lago verde impressionante que fascina a imaginação. Mas não se engane, esse lago não é um corpo d'água comum. Sua cor verde vibrante se deve à sua composição química única, principalmente a alta acidez resultante da atividade vulcânica na região. Imagine estar na borda da cratera, sentindo uma brisa fresca enquanto admira aquela água verde brilhante. A acidez vem de minerais ácidos, como o enxofre, que se dissolvem no lago, tornando-o inóspito para a maioria das formas de vida que você esperaria encontrar em um lago típico. No entanto, esse contraste marcante entre a vegetação exuberante ao redor do vulcão e o lago vibrante e alienígena cria um charme sobrenatural que atrai aventureiros e amantes da natureza.
O vulcão Irazu não é apenas uma maravilha geológica, é um lembrete do poder e da imprevisibilidade da natureza, mostrando como algo que parece belo pode surgir de processos tão intensos sob nossos pés. Visitar essa cratera oferece uma visão das forças ardentes que moldam nosso planeta. Você pode se surpreender, mas a África está se movendo em direção à Índia. Cientistas descobriram que uma parte do continente africano está se deslocando gradualmente em direção ao subcontinente indiano, o que causa sérias preocupações entre os moradores locais. Esse deslocamento geológico ocorre devido ao movimento das placas tectônicas, que estão constantemente mudando nosso planeta. À medida que a placa africana se move, milhões de pessoas enfrentam a ameaça de terremotos, erupções vulcânicas e outras catástrofes naturais que podem afetar suas vidas. Imagine cidades e vilarejos tremendo com os tremores ou lidando com as consequências de uma erupção vulcânica. As comunidades precisam se preparar para essas mudanças, pois as consequências podem levar ao caos, deslocando a população e impactando as economias locais. Embora esse processo leve tempo, os cientistas alertam que a probabilidade de aumento da atividade geológica nas áreas próximas ao Vale do Rift pode em breve se tornar uma realidade. A conscientização e a preparação são fundamentais para responder a esse fenômeno natural, que coloca em risco a vida de muitas pessoas. Como podemos proteger melhor essas comunidades dos perigos associados ao movimento dos continentes? Você já se perguntou por que os ônibus espaciais precisam de azulejos especiais? O ônibus espacial da NASA era equipado com incríveis azulejos cerâmicos resistentes ao calor, capazes de suportar temperaturas de até 1.650 graus Celsius durante a reentrada na atmosfera da Terra. Esses azulejos protegiam a estrutura do ônibus, funcionando como um escudo contra o intenso calor. No entanto, sua impressionante resistência ao calor tinha suas desvantagens. Os azulejos eram bastante frágeis. Pressão excessiva ou impactos podiam facilmente danificá-los, criando riscos sérios. Isso levou a rigorosos protocolos de segurança no manuseio e manutenção dos azulejos, para que permanecessem intactos antes e depois dos voos. Engenheiros inspecionavam cuidadosamente cada azulejo em busca de desgaste, cientes de que até mesmo uma pequena fissura poderia causar sérias consequências durante o lançamento ou a aterrissagem. A combinação de tecnologias avançadas e habilidade meticulosa tornou esses azulejos indispensáveis para a segurança das missões espaciais. Não é incrível como algo tão leve e frágil desempenha um papel tão importante nas emocionantes aventuras da exploração espacial? Por que as moedas de 25 centavos têm reentrâncias? A resposta está na história e em uma maneira inteligente de prevenir fraudes. Cada moeda de 25 centavos americana tem mais de 100 pequenas reentrâncias na borda, conhecidas como ridges. Essas reentrâncias surgiram no século XIX, quando as moedas eram feitas de metais preciosos, como ouro e prata. As pessoas podiam cortar pequenos pedaços de metal, criando suas próprias moedas e, na prática, roubando valor sem ser notadas. Ao adicionar essas reentrâncias, a Casa da Moeda dos Xiataiarwa dificultou a alteração das moedas sem deixar marcas visíveis. Hoje, essas reentrâncias têm uma função dupla. Protegem a integridade da moeda e proporcionam uma textura que ajuda as pessoas a reconhecerem as moedas pelo toque. Então, da próxima vez que você jogar uma moeda de 25 centavos, lembre-se de que essas pequenas reentrâncias não são apenas um enfeite, mas uma proteção contra a desonestidade. Incrível, mas as asas dos aviões passam por testes rigorosos antes dos voos. Sempre que você embarca em um avião, talvez não perceba pelo que suas asas passaram. Os fabricantes submetem essas partes essenciais a testes minuciosos para garantir sua resistência e flexibilidade. Esse processo envolve aplicar forças intensas nas asas, simulando as condições mais desafiadoras que elas enfrentarão no céu, como ventos fortes ou turbulências repentinas. Engenheiros usam máquinas poderosas para dobrar, torcer e puxar as asas ao máximo, tudo em nome da segurança. Se uma asa resiste a essas condições extremas durante os testes, ela é considerada pronta para voar. Esse procedimento rigoroso não abrange apenas a resistência física. Ele também garante que, quando você estiver a 30 mil pés de altura, cada detalhe seja confiável e seguro. Então, da próxima vez que você voar, lembre-se de que essas asas passaram por um exame difícil, provando que podem lidar com qualquer condição climática.
Não é incrível o quanto de esforço é colocado na sua segurança durante as viagens? Explore o majestoso castelo Hohenzollern na Alemanha. Este incrível castelo medieval, situado no topo de uma montanha, encanta os visitantes com suas impressionantes torres e rica história. Hohenzollern, localizado na pitoresca região dos castelos, passou por uma cuidadosa restauração que devolveu sua antiga grandiosidade. Imagine-se caminhando por suas antigas paredes de pedra, que um dia protegeram a nobreza, enquanto aprecia as vistas deslumbrantes da natureza ao redor. Ao percorrer seus salões, você poderá descobrir o fascinante passado do castelo e seu papel nas lendas locais. Este lugar se tornou popular entre turistas em busca de aventura e história. Famílias, casais e amantes da história buscam visitar Hohenzollern para explorar suas torres, participar de excursões e desfrutar de eventos temáticos dedicados à cultura medieval. Visitar este castelo oferece não apenas a oportunidade de olhar para o passado, mas também a chance de criar memórias inesquecíveis. Você consegue se imaginar nas muralhas do castelo, admirando a vista que encantou incontáveis visitantes ao longo dos séculos. Você já pensou por que é mais fácil escrever mensagens? Pesquisas mostram que cerca de 95% das pessoas expressam seus pensamentos e sentimentos de forma mais aberta em mensagens de texto do que pessoalmente. Esse fato surpreendente destaca como a comunicação na era digital muitas vezes permite que sejamos mais honestos. Para muitos, digitar uma mensagem pode parecer menos assustador do que uma conversa cara a cara. Isso é especialmente evidente em contextos terapêuticos, onde alguns pacientes acham muito mais fácil compartilhar suas emoções e problemas pessoais com psicólogos por meio de texto. A distância criada pela tela parece reduzir a ansiedade e permite conversas mais sinceras. Seja pela necessidade de pensar ou pela sensação de segurança atrás da tela, as mensagens de texto dão às pessoas uma voz que elas podem não encontrar na comunicação direta. Portanto, da próxima vez que você compartilhar seus sentimentos por mensagem, lembre-se de que você não está sozinho. Muitos preferem essa forma de comunicação honesta. A lua cheia realmente influencia o comportamento? Muitas pessoas afirmam que coisas estranhas acontecem durante as luas cheias, mas a ciência diz o contrário. Pesquisadores estudam essa relação há muitos anos, analisando dados sobre internações e criminalidade. Na maioria das vezes, eles descobrem que as fases da Lua não têm um impacto significativo nas ações humanas. No entanto, histórias sobre estranhezas continuam a surgir. Funcionários de hospitais e professores frequentemente comentam sobre o caos ou comportamentos incomuns nas noites de lua cheia. Alguns atribuem isso a uma força mística da Lua, enquanto outros acreditam que é apenas o efeito da expectativa. As pessoas esperam algo fora do comum. Assim, embora as pesquisas científicas geralmente refutem uma ligação direta, a ideia fascinante da influência das luas cheias continua a instigar nossa imaginação. Estamos apenas fantasiando ou há algo mais nessa mitologia lunar? Essa é uma questão que não deixa as pessoas em paz. Vamos desvendar os mistérios de Stonehenge. Este antigo monumento, localizado na zona rural da Inglaterra, atrai pessoas há séculos. Stonehenge não é apenas um conjunto de pedras. É um monumento pré-histórico composto por enormes círculos de pedra, com pelo menos 5.000 anos de idade. O que o torna realmente fascinante é que as razões para sua construção continuam sendo debatidas entre historiadores e arqueólogos. Alguns acreditam que servia como um local de sepultamento, enquanto outros pensam que poderia ser um lugar para observações astronômicas relacionado aos solstícios e equinócios. Imagine pessoas há milhares de anos se reunindo ao redor dessas imensas pedras, talvez para marcar eventos importantes ou celebrar a mudança das estações. Com suas enormes pedras pesando várias toneladas, movê-las seria uma tarefa monumental, demonstrando as incríveis habilidades de engenharia das sociedades antigas. Apesar das muitas teorias, Stonehenge continua a guardar seus segredos, despertando a curiosidade de todos, de turistas a cientistas. O que você acha que era seu verdadeiro propósito? Por que Tesla não gostava de pérolas? Nikola Tesla, o gênio inventor da corrente alternada e de muitas tecnologias inovadoras, tinha uma estranha aversão a pérolas. Essa aversão era tão forte que ele preferia não se relacionar com mulheres que as usavam. Um caso marcante aconteceu com sua secretária, que usava um lindo colar de pérolas.
Tesla pediu de forma famosa que ela o tirasse, explicando que a visão das pérolas lhe causava grande desconforto. Embora a razão exata para essa preferência em comum permaneça incerta, pode ter surgido de uma combinação de experiências pessoais e sua natureza sensível. Tesla era conhecido por seu foco no trabalho, e distrações como pérolas poderiam atrapalhar seu processo de pensamento. Seu comportamento excêntrico e peculiaridades, incluindo essa aversão a pérolas, pintam um retrato vívido de um homem cujas ideias geniais estavam ligadas a dificuldades únicas. Compreender a complexa natureza de Tesla nos ajuda a valorizar não apenas suas inovações, mas também o caráter fascinante por trás delas. O que você acha que poderia ter levado a tais preferências incomuns? Por que IC 101 é maior que nossa Via Láctea? IC 101 é um incrível gigante, atualmente considerado a maior galáxia conhecida no universo. Seu diâmetro é colossal, com 6 milhões de anos-luz, o que o torna mais de 60 vezes maior que a nossa Via Láctea. Para entender isso, imagine uma galáxia que pode conter milhões de estrelas, nuvens de gás e matéria escura. Um verdadeiro universo por si só. Ainda mais impressionante é sua massa. IC 101 é cerca de 2.000 vezes mais massivo que a Via Láctea. Isso significa que contém uma quantidade inimaginável de estrelas, possivelmente trilhões. Esse tamanho e massa enormes levantam questões fascinantes sobre a formação e evolução das galáxias. Como galáxias como IC 101 se formam, crescem e interagem ao longo de bilhões de anos. Compreender esse gigante cósmico não só amplia nosso conhecimento sobre o universo, mas também nos ajuda a apreciar a complexidade e diversidade das galáxias em geral. O que realmente causa nossa crise hídrica? É difícil de acreditar, mas embora a água cubra mais de 70% da superfície da Terra, apenas cerca de 1% dela é segura e acessível para as pessoas. Essa pequena fração é vital para todos, pois deve atender às necessidades de água potável, agricultura e indústria de quase 8 bilhões de pessoas. A maior parte da água do planeta está presa em vastos oceanos, altas geleiras ou em profundos aquíferos, deixando-nos com reservas limitadas. A situação é agravada pela poluição, uso excessivo e mudanças climáticas, que exercem uma enorme pressão sobre esse recurso valioso. Por exemplo, a poluição de fábricas e da agricultura muitas vezes torna rios e lagos inseguros para beber. Ao mesmo tempo, as mudanças climáticas causam condições climáticas imprevisíveis, afetando as precipitações e potencialmente reduzindo ainda mais as fontes de água doce. Portanto, conservar água e gerenciá-la de forma sustentável é mais importante do que nunca. Se não começarmos a priorizar nossos recursos hídricos agora, o que isso significará para as futuras gerações? Conheça os Dillinators, o fã-clube apaixonado de Dylan Dozaza. Esses fãs dedicados formaram uma comunidade vibrante que acompanha a trajetória musical e social de Dylan. Dylan, uma estrela em ascensão, é conhecido por suas melodias marcantes e encanta os ouvintes com seu som único e carisma. Os Dillinators o apoiam compartilhando sua música, indo a shows e participando de eventos online para fãs. Eles se reúnem para celebrar não apenas suas conquistas, mas também para criar um senso de pertencimento entre os admiradores. Com suas postagens entusiasmadas e arte criativa de fã, você pode sentir a energia e o entusiasmo em torno dos projetos de Dylan. Essa paixão não é apenas admiração, é sobre construir amizades e amar a música. Então, se você ainda não ouviu falar dos Dillinators, venha conhecer essa comunidade vibrante e descubra toda a alegria que eles têm a oferecer. E se eu disser que as gotas de chuva caem mais rápido do que você pensa? É surpreendente, mas as gotas de chuva podem atingir velocidades de até 35 km por hora. Embora pareçam leves e delicadas, essas gotas têm uma forma interessante que as ajuda a se mover rapidamente. Imagine um pequeno pão de hambúrguer, arredondado em cima e plano embaixo. Essa forma incomum não é apenas para a beleza, ela ajuda as gotas a cortarem o ar de forma eficiente. Curiosamente, o tamanho importa no mundo das gotas de chuva. Gotas maiores geralmente caem mais rápido do que as menores. Isso significa que, durante uma tempestade, quando você olha pela janela, pode notar que as grandes gotas fazem batidas rítmicas no chão, enquanto as pequenas caem mais devagar. Então, da próxima vez que chover,
Lembre-se de que essas pequenas maravilhas do tempo são capazes de muito. E se eu te contar sobre os debates incomuns sobre a condição do Texas? Em 1845, quando o Texas queria se tornar parte dos Estados Unidos, o Congresso enfrentou um grande dilema. O Texas era grande demais para ser administrado. Alguns legisladores consideraram seriamente a possibilidade de dividir essa vasta área em 5 estados menores. Esses debates destacaram as crescentes preocupações sobre como administrar uma terra tão extensa, especialmente porque o Texas não era apenas fisicamente grande, mas também rico em recursos e população. Imagine as dificuldades de gerenciar áreas tão amplas. Apesar das discussões, o Congresso decidiu aceitar o Texas como um único estado, refletindo sua identidade única e orgulho. Essa decisão foi fundamental para que o Texas se tornasse um jogador importante na história americana, destacando tanto seu tamanho quanto seu espírito de independência. Por que você acha que o Texas conseguiu manter seu grande status, apesar dessas preocupações? Você sabia que é difícil distinguir as garças? É verdade. Essas aves elegantes que costumam ser vistas em águas rasas não apresentam diferenças visíveis entre machos e fêmeas. Isso pode dificultar a observação para os amantes da natureza que tentam identificá-las. Ambos os sexos geralmente têm plumagem brilhante, pernas longas e bicos afiados, o que as torna caçadoras habilidosas. Muitas aves possuem cores ou marcas distintas que ajudam a diferenciar os sexos, mas as garças se desenvolveram de maneira diferente. Essa falta de dimorfismo sexual evidente pode estar relacionada ao fato de que tanto os machos quanto as fêmeas desempenham papéis semelhantes em seu ambiente, como caçar e cuidar dos filhotes. Trabalhando juntos para cuidar da prole e encontrar alimento, essas aves mostram um verdadeiro espírito de cooperação. Então, da próxima vez que você avistar uma garça, lembre-se, você pode estar vendo tanto um macho quanto uma fêmea. Não é fascinante? Vamos revelar a verdade sobre o maior palácio do mundo. O Palácio Istana Nurul Iman, em Brunei, orgulhosamente ostenta esse impressionante título, sendo um símbolo não apenas da grandeza real, mas também do valor cultural. Esta magnífica estrutura serve como residência oficial do sultão de Brunei e possui incríveis 1.788 quartos. Imagine corredores infinitos, cada um repleto de luxuosos adornos e padrões elaborados. O palácio não é apenas por seu tamanho imenso, também conta com comodidades luxuosas, como amplos jardins, grandes salões de recepção e até uma mesquita, onde o sultão e seus convidados podem orar. Concluído em 1984, o palácio exibe um estilo arquitetônico islâmico, refletindo o patrimônio cultural de Brunei. Os visitantes podem admirar sua beleza apenas ocasionalmente do lado de fora, durante a celebração do Hari Raya, quando o sultão abre as portas para o público. Istana Nurul Iman não é apenas uma casa, é um símbolo da rica história e das tradições reais de Brunei. Você já viu um palácio tão grandioso? Um fato interessante sobre o abacate. Você sabia que essa fruta cremosa e verde não era chamada de abacate antes? Quando chegou aos Estados Unidos, as pessoas a chamavam de pera de jacaré, por causa da sua casca áspera, que lembra a pele de um jacaré, e sua forma parecida com a de uma pera. No entanto, o nome que usamos hoje, abacate, vem da palavra ahuacatl, na língua nahuatl. Esse termo curioso significa ovinho, o que pode parecer estranho, mas está relacionado à forma da fruta. Essa conexão é um ótimo exemplo de como as culturas veem a natureza. O abacate percorreu um longo caminho desde aqueles primeiros dias. Agora é valorizado pelo seu sabor e benefícios à saúde, sendo rico em gorduras saudáveis, fibras e vitaminas. Seja em torradas no guacamole ou como complemento em saladas, o abacate conquistou seu lugar na cozinha moderna. Não é interessante pensar em como uma fruta com um nome tão incomum se tornou popular em todo o mundo? Os pelos lanugos são finos e macios e podem ser surpreendentemente importantes para manter a temperatura do corpo, especialmente em condições adversas. Eles geralmente aparecem nos fetos no útero, ajudando a regular o calor antes do nascimento. Embora pareça uma característica insignificante, esses pelos delicados funcionam como uma camada de gordura, agindo como isolamento. Para pessoas que têm dificuldade em manter reservas de gordura suficientes, os lanugos podem servir como uma proteção natural contra o frio. É incrível como nossos corpos se adaptam, não é?
Normalmente, os lanúgos caem antes do nascimento, mas em algumas pessoas, eles podem persistir na infância ou em certas condições médicas. Quando falamos sobre sobrevivência, cada detalhe conta. Os lanúgos são mais um exemplo de como nossos corpos desenvolveram maneiras de nos proteger e preservar em diferentes situações. Você já ouviu falar de algo tão fino, mas tão importante? Réplicas gigantes de alimentos dominam o supermercado de Changsha, na China. Exibições enormes de comida, como hambúrgueres gigantes, frutas imensas e outras criações inusitadas, estão fazendo sucesso. Essas delícias não são apenas para exibição. Elas se tornaram um fenômeno viral, atraindo turistas e moradores locais que querem tirar fotos. As pessoas visitam o supermercado especialmente para registrar esses modelos impressionantes de comida, tornando-o um local popular para amantes da fotografia. As réplicas gigantes despertam alegria e curiosidade, transformando uma simples ida ao supermercado em uma aventura inesquecível. Os visitantes ficam maravilhados com o tamanho e os detalhes desses produtos, frequentemente posando ao lado deles para mostrar a escala. Portanto, se você está em busca de uma experiência interessante ou fotos divertidas, uma visita a este colorido supermercado é uma ótima opção. Você sabia sobre os impressionantes capuzes negros dos guardas? Esses capuzes altos e únicos, usados pelos defensores do Palácio de Buckingham, não são apenas uma peça de moda. Eles têm uma rica história e simbolizam antigas tradições da monarquia britânica. Muitas vezes chamados de escuridão do mundo, esses capuzes destacam a impressionante aparência dos guardas, surpreendendo visitantes estrangeiros que desejam ver a famosa cerimônia da troca da guarda. O profundo tom negro contrasta fortemente com o uniforme vermelho vibrante, criando um espetáculo fascinante que reflete o legado britânico. Permanecendo imóveis em seus postos, os guardas representam uma combinação de precisão militar e espetáculo que encanta o público há séculos. Portanto, da próxima vez que você vir esses capuzes icônicos, lembre-se de que eles são mais do que simples acessórios. São uma parte importante da tradição britânica, ressaltando a importância das obrigações cerimoniais da monarquia. Que outras curiosidades você pode descobrir sobre esses guardas? Você ficará surpreso ao descobrir que os condutores de bigas eram as estrelas da antiguidade. Na Roma antiga, esses atletas corajosos eram extremamente populares, encantando o público em grandes arenas. Correndo em bigas coloridas e rápidas, eles mostravam habilidades incríveis e coragem, buscando a vitória e enfrentando curvas perigosas. A emoção em torno desses eventos era palpável. Milhares de fãs torciam, faziam apostas e vibravam por seus condutores favoritos. Alguns condutores tiveram carreiras lucrativas, ganhando mais do que as estrelas esportivas de hoje. Sua fama frequentemente rivalizava com a de celebridades modernas, e seus nomes eram conhecidos por todos. Esses condutores, às vezes, enfrentavam uma competição feroz e acidentes perigosos, demonstrando bravura diante do perigo. Além da emoção das corridas, eles desempenhavam um papel importante na cultura romana, refletindo a obsessão da sociedade por competição e fama. Você consegue imaginar um mundo tão vibrante, onde as corridas eram mais do que apenas um esporte? E se eu disser que a drosófila conta suas presas? Esta planta incrível tem uma maneira única de capturar insetos, que a diferencia de muitas outras. Em vez de se fechar ao primeiro movimento, a drosófila possui pelos sensíveis em suas folhas, que usa como um mecanismo de contagem. Quando um inseto desavisado toca esses pelos, a planta registra o número de toques. Ela precisa de 2 em 20 segundos antes de fechar sua armadilha. Esse mecanismo inteligente ajuda a planta a evitar desperdício de energia com sinais falsos, permitindo que ela sobreviva em condições pobres em nutrientes, onde cada caloria conta, mas não para por aí. Assim que a armadilha se fecha, ela começa a digestão apenas quando sente mais movimento da presa capturada. Essa combinação de paciência e precisão é vital para a sobrevivência da drosófila, tornando-a uma das adaptações mais notáveis da natureza. Não é incrível? As pessoas realmente pescam 100 milhões de tubarões? A cada ano, impressionantes 100 milhões de tubarões são vítimas da pesca em todo o mundo. Esse número enorme destaca a pressão intensa que essas criaturas incríveis enfrentam devido à pesca comercial e esportiva. Os tubarões são capturados por suas nadadeiras, carne e fígado, que são valorizados em algumas culturas. E, infelizmente, esse alto nível de captura ameaça muitas espécies com a extinção. Os tubarões desempenham um papel crucial em nossos oceanos como predadores de topo,
ajudando a manter o equilíbrio dos ecossistemas marinhos. Quando as populações de tubarões diminuem, as consequências são sentidas em toda a cadeia alimentar, afetando tudo, desde peixes pequenos até tartarugas marinhas. Há esforços em andamento para proteger os tubarões e seus habitats, mas o problema continua significativo. Ao aumentar a conscientização e apoiar métodos de pesca sustentáveis, podemos ajudar a garantir a sobrevivência dessas criaturas antigas para as futuras gerações. Então, como podemos nos juntar à luta para salvar os tubarões e nossos oceanos? Prepare-se para se surpreender com as placas tectônicas. Você sabia que essas enormes partes da crosta terrestre se movem a uma velocidade de cerca de 1 milímetro por semana? Isso é quase tão rápido quanto o crescimento das suas unhas. Esse movimento lento, mas constante, é causado pelo intenso calor que vem do núcleo da Terra, gerando forças poderosas que empurram e puxam essas placas de pedra. Em um ano, as placas tectônicas podem se deslocar de 1 a 2 polegadas. Embora isso possa parecer insignificante em nossa escala de tempo, ao longo de milhões de anos, esses movimentos ajudam a formar continentes, criar montanhas e causar terremotos. Então, da próxima vez que você ouvir sobre um evento tectônico, lembre-se de que é uma pequena, mas poderosa história sobre nosso planeta, que está sempre se movendo e mudando. Não é incrível pensar como esses pequenos movimentos podem levar a enormes transformações geológicas? Você sabia que a impressão 3D pode construir casas? Essa tecnologia inovadora está mudando nossa visão sobre construção. Com máquinas especializadas, a impressão 3D permite criar casas com muito menos trabalho. Isso não só acelera o processo de construção, mas também torna a habitação mais acessível em comparação com métodos tradicionais. Além disso, as casas impressas em 3D são resistentes à corrosão, o que significa que podem durar mais do que edifícios comuns. No entanto, há um detalhe. Atualmente, esse método não é recomendado em áreas sísmicas, onde podem ocorrer terremotos. Embora tenha um enorme potencial para o futuro da habitação, é preciso planejar cuidadosamente para garantir a segurança em regiões propensas a desastres naturais. Imagine um mundo onde todos tenham uma casa sólida e acessível, construída em dias e não em meses. Descubra seu potencial com a rede Oprah Winfrey. Em 2011, Oprah Winfrey começou uma nova fase emocionante ao lançar a rede Oprah Winfrey, conhecida como OWN. Este canal foi criado para refletir sua paixão pelo empoderamento pessoal e autodesenvolvimento, oferecendo uma plataforma que inspira os espectadores a melhorarem suas vidas. A OWN oferece uma variedade de programas que promovem a autoanálise, o crescimento e mudanças positivas. Desde documentários emocionantes e séries motivacionais até talk shows envolventes, a rede cria um espaço onde o público pode encontrar apoio e inspiração. A visão de Oprah incluía não apenas entretenimento, mas também a missão de ajudar as pessoas em seu dia a dia. Com foco em histórias inspiradoras e experiências significativas, a OWN convida os espectadores a assumirem o controle de suas jornadas. O canal também se adaptou ao longo do tempo, introduzindo novos formatos e ideias inovadoras, o que o mantém relevante para seu público. Em um mundo muitas vezes cheio de negatividade, a OWN se destaca como um farol de esperança e apoio. Você está pronto para se inspirar? Acredite ou não, mulheres esquecem a dor do parto. Esse fenômeno incrível acontece devido a um mecanismo biológico interessante. Após o parto, muitas mulheres vivenciam o que chamamos de amnésia pós-parto, que afeta a forma como elas lembram da dor intensa do parto. Pesquisas mostram que essa falha na memória não é apenas um efeito colateral estranho, mas uma adaptação importante que ajuda as famílias a crescerem. Se as mães se lembrassem vividamente da dor, poderiam hesitar em ter mais filhos, o que a longo prazo desaceleraria o crescimento populacional. Parece que o cérebro prioriza as memórias de alegria, como o primeiro sorriso do bebê ou os abraços carinhosos, suavizando as lembranças da dor. Esse equilíbrio ajuda as mães a se concentrarem nos cuidados com seus filhos. É uma maneira da natureza garantir a continuidade do ciclo da vida, apesar das dificuldades do parto. Seja por mudanças hormonais após o parto ou alterações específicas no cérebro, essa capacidade desempenha um papel crucial na dinâmica familiar e no crescimento da sociedade. Então, da próxima vez que você ouvir a história de uma mãe sobre o parto, lembre-se de que seu cérebro pode estar ajudando-a a focar na alegria e não na dor. Você vai se surpreender ao saber que os ratos podem cantar. Esses pequenos e adoráveis roedores têm um segredo incrível.
Eles emitem sons ultrassônicos para atrair parceiros, mas nossos ouvidos humanos não conseguem ouvir essas melodias altas sem equipamentos especiais. Imagine uma serenata romântica que só outros ratos podem apreciar. Pesquisas iniciadas na década de 1950 mostram algo ainda mais interessante. Quando os ratos se sentem sozinhos ou estressados, eles tendem a cantar menos. Isso indica que seu estado emocional desempenha um papel importante em sua vocalização. Assim como os humanos, o humor de um rato pode afetar sua capacidade de se expressar. Portanto, da próxima vez que você pensar na comunicação animal, lembre-se de que até mesmo as criaturas menores, como os ratos, têm suas maneiras de se comunicar e atrair parceiros, mostrando um mundo complexo de emoções e sons na natureza. O que mais esses pequenos cantores podem nos contar? Você sabia que as cobras podem ouvir vibrações? Ao contrário do que muitos pensam, as cobras não são completamente surdas. Embora não tenham orelhas externas como os humanos ou cães, elas conseguem captar sons de uma forma diferente. Em vez de perceber ondas sonoras pelo ar, as cobras sentem vibrações através do chão. Seus corpos são adaptados para detectar essas mudanças, o que as ajuda a perceber movimentos e sons ao redor. Quando uma cobra está em uma superfície, como o chão ou um galho, ela pode sentir até as menores oscilações, o que a torna atenta a potenciais presas ou predadores. Essa habilidade especial de ouvir é vital para sua sobrevivência, especialmente porque muitas cobras dependem da camuflagem durante a caça. Então, da próxima vez que você ver uma cobra descansando ao sol, lembre-se de que ela não está apenas tomando sol, ela também está sintonizada com o mundo sob suas escamas. Você sabia que a Manta Ray é uma criatura gigante? Esse incrível ser atinge impressionantes 7 metros de comprimento e pesa 3 toneladas. Para comparação, isso é mais pesado que a maioria dos carros nas ruas hoje. Imagine algo desse tamanho deslizando graciosamente pela água ou descansando na praia. Criaturas como a Manta Ray fascinam com seu tamanho e os mistérios que cercam suas vidas. Muitas vezes pensamos em gigantes de contos de fadas, mas eles também existem na natureza. Esses enormes animais desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, muitas vezes atuando como predadores de topo ou espécies-chave em seu habitat. Ao aprender mais sobre seres como a Manta Ray, desvendamos os segredos de suas vidas e do ambiente em que prosperam. O que podemos fazer para proteger esses incríveis gigantes e seus lares em nossos oceanos ou florestas? Difícil de acreditar, mas o café domina o mundo do comércio. Essa bebida tão amada não só melhora seu humor pela manhã, ela também desempenha um papel importante na economia global. Cerca de 25 milhões de agricultores em 50 países produzem café, e muitos deles dependem dessa colheita para viver. Você sabia que o café é a segunda mercadoria mais negociada no mundo, perdendo apenas para o petróleo? Isso significa que, depois do petróleo bruto, o café tem o maior volume de comércio, tornando-se vital não apenas para os agricultores, mas também para países inteiros. Países como Brasil, Vietnã e Colômbia estão entre os maiores produtores, cada um com seus métodos e sabores únicos. O caminho do grão até a xícara envolve processos complexos, e essa popularidade também traz desafios, como a sustentabilidade e o pagamento justo para os agricultores. Então, da próxima vez que você tomar um café, lembre-se da enorme rede global que está por trás de cada xícara saborosa. Isso pode te surpreender. Homem danificou a torre do relógio. Em 2008, na Itália, um homem tomou uma atitude radical para expressar seu descontentamento com o fluxo constante do tempo. Sentindo-se sobrecarregado pelas exigências da vida cotidiana, ele subiu ao topo da torre do relógio em uma pequena cidade e a danificou. Seu ato não foi apenas um momento de rebeldia, simbolizava uma luta mais profunda que muitos enfrentam na modernidade. O tempo, muitas vezes, visto como uma força orientadora, às vezes se torna um fardo pesado, nos fazendo apressar e cumprir prazos. A ação desse homem gerou discussões sobre nossa relação com o tempo e como ele molda nossas vidas. Em vez de apenas respeitar símbolos tradicionais, como os relógios, ele desafiou essa ideia, levantando questões sobre como priorizamos o tempo e o que significa estar sob seu domínio. Talvez sua rebelião inspire outros a repensar suas visões sobre o tempo? Prepare-se para se surpreender com a grandiosidade da antiga Índia. A civilização indiana tem uma rica história de cerca de 2.500 anos e apresenta impressionantes conquistas de engenharia que estavam à frente de seu tempo. As antigas sociedades indianas desenvolveram sistemas de água subterrâneos notáveis
demonstrando seu profundo entendimento de hidráulica e urbanismo. Essas realizações em engenharia destacam a criatividade e a inventividade de culturas que floresceram muito antes do surgimento de tecnologias semelhantes na Europa. Cidades como Mohenjo-Daro e Harappa são exemplos dessa inventividade, com seus planejamentos bem elaborados e sistemas de drenagem inovadores, provando que esses primeiros engenheiros se preocupavam com saúde, saneamento e uso eficiente dos recursos de uma forma que pode surpreendê-lo. Ao explorar esse período fascinante, fica claro que a antiga Índia desempenhou um papel fundamental na formação da engenharia e da vida urbana, influenciando culturas muito além de suas fronteiras. Não é interessante pensar em como essas inovações iniciais estabeleceram as bases para as sociedades futuras? Você consegue imaginar relógios com cristais? Os cristais de quartzo desempenham um papel fundamental na precisão dos nossos relógios, vibrando 32.768 vezes por segundo. Essa rápida atividade de vibração acontece devido às propriedades especiais do quartzo, que permite converter energia elétrica em movimento mecânico. Quando a eletricidade passa por esses cristais, eles vibram constantemente, criando uma frequência precisa que regula os mecanismos de cronometragem dos relógios. Graças a essa alta frequência, os relógios conseguem acompanhar segundos, minutos e horas com muito mais precisão do que percebemos o tempo. Antes da tecnologia de quartzo, os relógios dependiam de engrenagens complexas e ajustes manuais, o que muitas vezes resultava em erros. Hoje, essa pequena, mas poderosa inovação garante que, ao verificar a hora em uma reunião ou cronometrar sua corrida matinal, seu relógio será preciso e confiável. Não é incrível como componentes tão pequenos podem impactar nossa vida cotidiana? Você sabia que a maquiagem surgiu no Antigo Egito? Muito antes de Cleópatra assumir o trono, as mulheres já usavam ingredientes naturais para realçar sua beleza. Os egípcios antigos utilizavam coisas como frutas e bagas trituradas para dar cores vibrantes aos lábios e bochechas. Eles até experimentavam com kohl, uma mistura de galena e outros minerais, para delinear os olhos, o que não só embelezava, mas também protegia do sol. A maquiagem não servia apenas para a beleza. Tinha um significado cultural, refletindo o status social e crenças religiosas. Por exemplo, as cores e estilos variavam conforme as classes, e muitas vezes estavam ligados a festividades e cerimônias. Essa rica história mostra que o desejo de se expressar através da maquiagem é uma prática atemporal, compartilhada por muitas gerações. Você consegue imaginar quais outros segredos de beleza essas mulheres antigas guardavam? Prepare-se para se surpreender com a história do sari. Essa linda vestimenta faz parte da cultura indiana há mais de 5.000 anos, tornando-se uma das peças de roupa mais antigas do mundo. O sari é um longo pedaço de tecido, geralmente entre 6 e 9 jardas, que pode ser enrolado ao redor do corpo de várias maneiras. Cada pregue simboliza diferentes identidades culturais e regiões da Índia. O sari não serve apenas como roupa, mas também representa graça, tradições e arte. As mulheres podem expressar sua individualidade através de tecidos vibrantes e padrões complexos, que muitas vezes são passados de geração em geração. Festividades, casamentos e eventos formais mostram a versatilidade do sari, tornando-o uma escolha favorita para muitos. Você sabia que existem mais de 100 maneiras de usar um sari? Com sua rica história e relevância nos dias de hoje, o sari realmente representa uma tela cultural da Índia. E se eu te disser que aprender inglês pode ser divertido? Foi exatamente isso que aconteceu com uma pessoa incrível que dobrou seus esforços para estudar o idioma. Combinando talento natural e determinação, ele transformou o inglês em seu próprio playground. Em vez de ver o inglês apenas como uma ferramenta de comunicação, ele encarou como um desafio criativo. Ele se mergulhou em livros, participou de conversas e até jogou jogos de palavras, tornando o aprendizado prazeroso. Essa abordagem única não só melhorou seu vocabulário e gramática, mas também abriu portas para novas amizades e experiências, transformando a tarefa muitas vezes assustadora de aprender um idioma em uma aventura alegre. Essa pessoa mostrou o incrível poder do trabalho duro, aliado a uma atitude positiva. Então, será que aprender inglês pode se tornar a jornada emocionante que você estava procurando? Saturno é tão grande que cabem cerca de 755 terras dentro dele. Incrível, não é?
Ele é 95 vezes mais pesado que o nosso planeta e possui um sistema de anéis fascinante, além de mais de 80 luas, cada uma com tamanhos e características diferentes. Os anéis são impressionantes, feitos principalmente de partículas de gelo e alguns fragmentos rochosos, se estendendo por milhas e criando um espetáculo deslumbrante em nosso sistema solar. Mesmo estando longe, observar Saturno através de um telescópio revela sua linda superfície listrada e seu sistema de anéis impressionante, capaz de deixar qualquer um sem palavras. Seu tamanho enorme nos lembra da diversidade e dinamismo do nosso sistema solar. Saturno simboliza as maravilhas da exploração espacial, despertando curiosidade sobre o que existe além do nosso planeta. Cientistas estão sempre estudando esse gigante gasoso para desvendar seus mistérios e aprender mais sobre a formação dos planetas. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de quão imenso é Saturno. Você sabia que as nuvens contêm muita água? Se toda a água de uma nuvem cair de uma vez, isso pode causar chuvas fortes, tempestades e até inundações. As nuvens podem parecer leves e fofas, mas escondem um segredo pesado. Uma nuvem cumulotípica pode conter cerca de 1 milhão de gramas de água. Isso é aproximadamente 1.000 litros, o suficiente para encher uma piscina pequena. Quando as condições estão certas e a nuvem se enche, essa água precisa sair. Isso geralmente resulta em chuva, e se a situação piorar, o vento pode aumentar, levando a um sistema de tempestades maior. O clima pode mudar de calmo para tempestuoso em questão de minutos, mostrando o quão poderosa e imprevisível pode ser nossa atmosfera. Você já se perguntou como as nuvens funcionam e o que elas podem nos trazer? Quando os coelhos estão felizes, eles costumam mostrar um comportamento chamado binky. Esse gesto fofo consiste em pular no ar, empurrando-se com as patas traseiras e às vezes até girando. Binks não são apenas pulos aleatórios. São um sinal claro de que seu amigo peludo está se sentindo brincalhão e feliz. Você pode notar esses pulos alegres após uma boa refeição, durante a brincadeira ou ao encontrar seu humano favorito. É a maneira deles de expressar felicidade e liberdade. Assistir a um coelho fazendo binks pode ser muito divertido e você não conseguirá conter um sorriso diante da pura alegria deles. Então, da próxima vez que você ver seu coelho pulando no ar, lembre-se de que ele está mostrando sua felicidade da maneira mais fofa. Que incrível que um pequeno coelho pode expressar emoções tão grandes. Acredite ou não, mas você pode imprimir órgãos humanos. Avanços recentes na ciência deram um grande passo, permitindo a criação de tecidos humanos, incluindo pele e até corações, usando células vivas. Essa tecnologia revolucionária funciona sobrepondo células bioimpressas para formar estruturas complexas que imitam tecidos naturais. Imagine um futuro onde as pessoas não precisam mais esperar anos por um transplante devido à falta de órgãos. Em vez disso, os médicos poderão produzir os órgãos necessários sob demanda, adaptados à composição biológica única de cada paciente. Essa inovação promete não apenas salvar muitas vidas, mas também reduzir a chance de rejeição, já que os tecidos impressos podem ser feitos a partir das próprias células do paciente. Enquanto os pesquisadores continuam a explorar o potencial da bioimpressão, estamos nos aproximando de um mundo onde o transplante de órgãos pode se tornar coisa do passado. Que futuro empolgante aguarda a medicina! Você sabia que a rainha Elizabeth I adorava cosméticos perigosos? As lágrimas venezianas eram um produto popular para clarear a pele durante seu reinado, feito de uma mistura perigosa de chumbo branco e vinagre. Muitas mulheres da época buscavam uma pele lisa e clara, como símbolo de beleza e status social. A rainha Elizabeth era famosa por sua aparência, inspirando muitas outras a seguirem seu exemplo. No entanto, a atração brilhante das lágrimas venezianas tinha seu preço. O chumbo branco, embora clareasse a pele de forma eficaz, era tóxico e envenenava lentamente todos que o usavam regularmente. Com o tempo, isso causava sérios problemas de pele, levando a rachaduras dolorosas e descamação. Apesar de seus benefícios estéticos, muitas mulheres sofriam de graves problemas de saúde devido a essa obsessão mortal. Este fato histórico nos lembra que, às vezes, a busca pela beleza pode ter consequências chocantes. O que você acha que as pessoas hoje diriam sobre o uso de produtos tão arriscados para a beleza? E se eu te contar sobre a moda dos chaveiros para celulares? Os chaveiros para celulares se tornaram um verdadeiro sucesso no início dos anos 2000, transformando os dispositivos móveis em acessórios estilosos.
Imagine pequenos itens coloridos pendurados no seu celular favorito, muitas vezes grandes e chamativos. Esses chaveiros não eram apenas para enfeitar, eles refletiam o estilo pessoal e os interesses, como as bolsas de designers atuais. Você podia encontrar de tudo, desde animais fofos até joias brilhantes penduradas em um pequeno anel no seu celular. Embora os toques de chamada que saíam desses dispositivos muitas vezes deixassem a desejar, os chaveiros diziam muito sobre quem você era. Todos queriam personalizar seus aparelhos, tornando-os únicos. Com o avanço da tecnologia, esses acessórios fofos ficaram no passado, mas deixaram uma marca nostálgica na história da moda móvel. Você se lembra de quais chaveiros você tinha? Difícil de acreditar, mas a história da manteiga de amendoim é fascinante. Este produto querido apareceu pela primeira vez na Exposição Mundial de 1904, em St. Louis, onde foi apresentado como uma alternativa saborosa e rica em proteínas para aqueles que não podiam mastigar carne. Mas ele não surgiu do nada. Na verdade, o Dr. John Harvey Kellogg, um conhecido pioneiro da alimentação saudável, patenteou um método de fazer manteiga de amendoim em 1895. Seu objetivo inicial era ajudar pacientes com problemas dentários a obter os nutrientes necessários sem mastigar carne dura. A manteiga de amendoim rapidamente se tornou popular na América, tornando-se um item básico em muitas casas, devido à sua textura cremosa e sabor intenso. Hoje, ela é passada em sanduíches, adicionada a smoothies e até usada em sobremesas. Com suas propriedades nutritivas e versatilidade, é difícil acreditar que algo tão delicioso e popular foi criado para atender às necessidades de saúde. Stella Pagini surpreendeu o mundo com sua digitação rápida. Em 1946, essa mulher extraordinária quebrou o recorde do Guinness ao digitar impressionantes 216 palavras em apenas 1 minuto em uma máquina de escrever elétrica da IBM. Imagine quão rápido isso é. Esse feito impressionante demonstra não apenas sua incrível coordenação motora, mas também sua atenção aguçada. Na época em que as máquinas de escrever eram comuns, mas a digitação rápida não era amplamente reconhecida, a conquista de Stella foi revolucionária. Ela inspirou muitos a aprimorar suas habilidades de digitação e a valorizar a arte da comunicação eficaz. Hoje, digitar pode parecer uma tarefa simples, mas naquela época exigia esforço e prática. O recorde de Stella é um testemunho de seu talento, e é interessante pensar em como sua conquista abriu caminho para futuros digitadores e até mesmo para o desenvolvimento da tecnologia de impressão moderna. Quantas palavras você consegue digitar em 1 minuto? Difícil de acreditar, mas este chocolate é gigante. Para comemorar seu centenário, a empresa Thorntons PLC criou o maior chocolate do mundo, pesando impressionantes 12.770 libras, 5.792 quilos. Esta enorme obra-prima tem 4 metros de largura, 4 metros de comprimento e mais de 30 centímetros de espessura, tornando-se um verdadeiro milagre da criatividade humana. Para realizar esse feito doce, uma equipe de chocolatiers experientes e equipamentos especializados se uniram, mostrando talento e paixão pelo chocolate. O chocolate foi apresentado em 13 de setembro de 2011 e recebeu reconhecimento oficial do Guinness World Records, alegrando os amantes do chocolate em todo o mundo. Imagine a alegria de cortar um chocolate que poderia praticamente preencher uma sala. Esta incrível criação não apenas destaca nosso amor pelo chocolate, mas também celebra a inventividade daqueles que transformaram uma ideia simples em um espetáculo recorde. O que você faria com um pedaço desse chocolate? Você já viu um cavalo cochilando em pé? Os cavalos têm um mecanismo único nas pernas que permite isso. Essa característica é essencial para a sobrevivência deles na natureza. Quando um cavalo sente ameaça de predadores, a capacidade de dormir em pé permite que ele reaja rapidamente e fuja se necessário. O mecanismo funciona com ligamentos e tendões especiais nas pernas do cavalo, que se fixam no lugar, sustentando seu peso sem cansar os músculos. Embora possam cochilar em pé, os cavalos ainda precisam de um sono profundo, que conseguem quando se deitam. No entanto, eles permanecem atentos e fazem isso apenas por curtos períodos.
É surpreendente, mas os cavalos dormem mais profundamente quando se sentem seguros e confortáveis. Essa adaptação incrível mostra como a natureza deu aos cavalos a habilidade de descansar enquanto permanecem alertas, uma habilidade importante para animais que evoluíram na selva. Quem diria que uma criatura tão elegante tem uma maneira tão inteligente de cochilar? É verdade que caranguejos e lagostas são parentes. No incrível mundo dos crustáceos, caranguejos e lagostas têm uma conexão especial, pois ambos pertencem à categoria dos decápodes, o que significa que têm 10 patas. Essas criaturas fascinantes, junto com seus parentes como camarões e lagostins, mostram a incrível diversidade da vida em nossos oceanos e rios. Os crustáceos existem há milhões de anos, evoluindo para viver em diferentes ambientes. Por exemplo, lagostas preferem habitats rochosos e profundos, enquanto caranguejos são frequentemente vistos correndo pelas praias de areia. Apesar das diferenças em aparência e comportamento, tanto caranguejos quanto lagostas desempenham papéis importantes em seus ecossistemas, sendo tanto predadores quanto presas. Suas adaptações únicas e ciclos de vida fascinantes continuam a intrigar cientistas e amantes de frutos do mar. Então, da próxima vez que você estiver apreciando frutos do mar, lembre-se da incrível árvore genealógica dessas maravilhas decápodes. Já imaginou uma vila flutuando sobre a água? Gumen, muitas vezes chamada de Veneza da África, é uma vila incrível no Benin que parece única. Ela está situada sobre o lago Nakwe e é construída totalmente sobre estacas de madeira, criando uma paisagem deslumbrante que encanta tanto visitantes quanto moradores. As casas elevadas sobre a água permitem que os habitantes desfrutem de vistas lindas enquanto gerenciam sua vida cotidiana. Em Gumen, pescar e passear de barco não são apenas passatempos, são as principais fontes de sustento. Os canais funcionam como as ruas principais, e os sons de remos, respingos e redes sendo lançadas preenchem o ar, criando um ritmo de vida único. A comunidade prospera nesta artéria aquática, sustentando tanto a economia quanto a cultura deste paraíso flutuante. As crianças aprendem a pescar assim que conseguem remar, enquanto os adultos compartilham histórias e risadas, consertando redes e preparando pratos com a pesca fresca. Gumen realmente oferece uma visão extraordinária da harmonia entre a natureza e a engenhosidade humana. Quantos outros lugares podem se orgulhar de uma conexão tão especial com a água? Acredite ou não, as expectativas podem aumentar a eficácia. O efeito Pygmalion é um fenômeno psicológico interessante que mostra como nossas crenças sobre os outros são poderosas. Quando professores, treinadores ou até amigos esperam resultados positivos de alguém, essa pessoa frequentemente se sai melhor do que poderia sem essas expectativas. Esse efeito positivo acontece porque crenças otimistas podem aumentar a motivação e a autoconfiança, incentivando a pessoa a se esforçar mais. Curiosamente, o oposto também é verdadeiro. Se alguém é esperado a falhar, pode ter um desempenho pior do que é capaz. Pesquisas mostram que o ambiente e a atitude das pessoas podem moldar nossas habilidades, ressaltando a importância de cultivar relacionamentos de apoio. Portanto, reflita sobre as expectativas que você tem para si mesmo e para os outros. Elas podem ser a chave para desbloquear um potencial oculto? Difícil de acreditar, mas existe uma palavra em russo para embriaguez prolongada. O termo zapoi descreve uma experiência muito específica na cultura russa. Ele se refere a um período em que uma pessoa bebe por vários dias seguidos, muitas vezes se isolando de amigos e familiares. Não é apenas uma bebedeira ocasional. É uma imersão profunda na vida que pode levar a sérios problemas sociais e de saúde. Embora outras culturas possam ter termos para situações semelhantes, zapoi ilustra claramente o estado de afastamento, não apenas da vida social, mas também das responsabilidades básicas. É interessante notar que isso reflete as complexas relações de muitas pessoas com o álcool na Rússia, onde a bebida, às vezes, se torna uma forma de lidar com o estresse ou a solidão. Compreender palavras como zapoi enriquece nossa percepção dos hábitos culturais, destacando como a linguagem reflete experiências comuns. Quais outras palavras únicas diferentes culturas usam para descrever o comportamento humano? Você sabia que a milha náutica é especial? Essa unidade de medida é mais longa que a milha terrestre em mais de 800 pés. A milha náutica tem cerca de 6.076 pés, enquanto a milha terrestre padrão
tem apenas 5.280 pés. Por que essa diferença? As milhas náuticas são feitas para navegação no mar e no ar, onde a curvatura da Terra é importante. Uma milha náutica corresponde a 1 minuto de latitude na superfície da Terra. Isso a torna extremamente útil para marinheiros e pilotos, que precisam traçar rotas precisas em longas distâncias. Usando esse sistema, os navegadores podem calcular facilmente suas posições com mapas e GPS. Imagine navegar em um vasto oceano com medições precisas que levam em conta a forma do planeta. Isso ajuda a garantir a movimentação segura de embarcações de porto a porto, evitando obstáculos e alcançando seus destinos de forma eficiente. Não é fascinante como as medições se adaptam às nossas necessidades? Você já se perguntou por que as águias são caçadoras tão incríveis? As águias são criaturas fascinantes, dominando o céu como predadoras superiores. Com sua força impressionante e garras afiadas, elas podem capturar presas do tamanho de um cervo jovem. Imagine uma águia mergulhando rapidamente, com sua visão aguçada percebendo movimentos de longe. Em apenas alguns segundos, ela pode atingir velocidades impressionantes, usando suas poderosas asas para manobrar com facilidade. Suas técnicas de caça não se baseiam apenas na força física. As águias também utilizam estratégia, frequentemente explorando vastas áreas em busca das melhores oportunidades de alimento. Assim que elas miram na presa, atacam com precisão e habilidade, proporcionando um espetáculo emocionante da força bruta da natureza. Seja em um voo gracioso no céu ou em uma caça audaciosa, as águias representam o espírito de ferocidade e beleza que é inerente à vida selvagem. Observá-las em ação realmente destaca as maravilhas da natureza. Acredite ou não, Einstein reprovou em um exame. Com apenas 16 anos, o gênio Albert Einstein enfrentou uma grande decepção ao não passar no exame de admissão do Instituto Federal de Tecnologia da Suíça. Você consegue imaginar? Apesar de suas habilidades excepcionais em matemática e ciências, ele teve dificuldades com questões de língua e história, o que acabou resultando em sua reprovação. Esse momento poderia ter desanimado muitos, mas não Einstein. Ele não deixou essa falha definir seu futuro. Em vez disso, trabalhou ainda mais e foi aceito no ano seguinte. Essa história mostra que até as mentes mais brilhantes enfrentam obstáculos e fracassos em seu caminho. A experiência de Einstein nos lembra que a persistência é a chave. Se alguém tão notável quanto ele enfrentou dificuldades, nós, pessoas comuns, também podemos tropeçar. Afinal, o fracasso muitas vezes é um passo em direção ao sucesso. Vamos revelar a verdade sobre as rãs venenosas. Esses anfíbios coloridos são conhecidos por suas cores vibrantes e incrível toxicidade. Mas você sabia que elas perdem seu veneno quando criadas em cativeiro? Na natureza, as rãs venenosas se alimentam de formigas, besouros e térmitas que ingerem toxinas de plantas específicas. Essa dieta única permite que as rãs acumulem substâncias venenosas em sua pele, tornando-as perigosas para predadores. No entanto, em cativeiro, sua alimentação muda drasticamente. Sem acesso a alimentos venenosos, essas rãs param de produzir as substâncias que lhes conferem a fama mortal. Essa adaptação fascinante destaca a relação entre dieta e toxicidade na natureza, lembrando-nos das complexidades da vida selvagem. Portanto, se você encontrar uma rã venenosa em uma loja de animais, pode ter certeza de que é seguro manuseá-la. Não se preocupe com surpresas venenosas. Você consegue imaginar como a IA muda nosso dia a dia? A inteligência artificial, IA, realmente saiu das páginas da ficção científica e entrou na nossa realidade. Em áreas como saúde e finanças, a IA já não é apenas uma ideia. É uma ferramenta poderosa que transforma nossa forma de trabalhar e viver. Por exemplo, na saúde, sistemas de IA podem analisar dados médicos para diagnosticar mais rapidamente e com mais precisão, o que pode salvar vidas. Nas finanças, esses sistemas inteligentes ajudam a detectar fraudes, analisando grandes volumes de dados em busca de padrões incomuns. No entanto, essa evolução levanta questões éticas importantes. Estamos arriscando nossos empregos por causa das máquinas. Como isso afeta a criatividade humana? Ao adotar a IA, é fundamental refletir sobre esses desafios, reconhecendo ao mesmo tempo o incrível potencial que ela oferece para melhorar nossas vidas. E se eu te contar sobre um restaurante com tema de banheiro? No restaurante Marine Tet, em Taiwan, a comida é servida de uma forma inusitada. Os pratos têm uma decoração temática de banheiro, tornando a refeição divertida e surpreendente.
Imagine-se sentado em uma cadeira em forma de vaso sanitário, saboreando pratos servidos em mini vasos. Este restaurante único não se limita apenas aos móveis. A decoração imita elementos de banheiro, incluindo copos em forma de mictório e tigelas que lembram pias. A ideia pode parecer estranha para muitos, mas atrai curiosos que buscam uma experiência inesquecível. Cada prato é criativamente apresentado para manter o tema. Pense em sobremesas coloridas servidas em vasos sanitários. Muitos visitantes adoram a atmosfera divertida e os pratos que são perfeitos para o Instagram, misturando humor com arte culinária. O Marine Tet se tornou um lugar popular não só pela comida, mas também pelas histórias que os clientes podem compartilhar sobre suas refeições inusitadas. Você teria coragem de experimentar este restaurante diferente? Você sabe o que realmente define fevereiro? Antigamente, fevereiro era o último mês do ano, no calendário romano, que começava em março. Essa curiosidade mostra como nossa percepção do tempo mudou. Imagine só. Naquela época, os romanos celebravam o Ano Novo com a chegada da primavera, deixando fevereiro para encerrar o ano antigo. No entanto, quando o calendário foi alterado em 45 a.C. por Júlio César, fevereiro se tornou o segundo mês, mas continua sendo o mais curto, com apenas 28 dias, 29 em anos bissextos. Muitas pessoas se perguntam por que fevereiro não tem mais dias. Curiosamente, essa característica reflete a história e as tradições, e não a praticidade. Então, da próxima vez que você pensar em fevereiro, lembre-se de que ele traz não apenas o frio do inverno, mas também um rico legado histórico que molda nossa percepção do tempo hoje. Você sabia que esses seres incríveis têm cerca de 33 mil genes que codificam proteínas? Isso é muito mais do que os humanos, que têm cerca de 20 mil. O mais interessante é que, entre esses genes, os polvos possuem conexões neurais únicas, ligadas à sua incrível habilidade de camuflagem e adaptação. Essa estrutura genética extraordinária os ajuda não apenas a se misturar ao ambiente, mas também a aprender e lembrar habilidades, mostrando um nível de inteligência comparável a muitos animais. Imagine poder mudar de cor ou textura instantaneamente para confundir predadores ou se comunicar com outros polvos. Essas características mostram como a evolução ajusta os códigos genéticos às necessidades do ambiente, tornando os polvos algumas das criaturas mais adaptáveis dos nossos oceanos. Não é incrível pensar no que está escondido sob a superfície do mar? Descubra o incrível anel com flores de veludo e 12.360 diamantes. Esta joia extraordinária estabeleceu um recorde mundial pelo maior número de diamantes em um único anel. Criado com precisão meticulosa, o anel levou quase 3 anos para ser finalizado, mostrando a habilidade e dedicação dos artesãos. Pesando 164 gramas, ele brilha com uma impressionante quantidade de diamantes, cada um cuidadosamente posicionado para realçar sua beleza. Imagine quanto tempo e esforço foram investidos na escolha das pedras perfeitas e no desenvolvimento de uma peça tão complexa. O anel com flores de veludo não é apenas um testemunho de maestria, é também uma celebração da criatividade e da arte na joalheria. Seja você um amante de diamantes ou apenas um apreciador de coisas bonitas, este anel recordista certamente impressionará. Não é incrível como algo tão pequeno pode ter um valor e uma importância artística tão enormes? Você sabia que os pacotes de chips são preenchidos com nitrogênio? Essa estratégia muda tudo no mundo dos petiscos. Em vez de ar comum, esses pacotes são preenchidos com nitrogênio, que ajuda a manter seus chips crocantes e frescos. Mas por que nitrogênio? Porque, ao contrário do oxigênio, o nitrogênio não causa a oxidação dos chips e sua deterioração. Além disso, o nitrogênio cria uma camada protetora, que evita que os chips frágeis quebrem durante o transporte. Já abriu um pacote de chips e encontrou muitos pedaços quebrados? Isso pode ser porque eles balançaram demais no ar comum. Usando nitrogênio, os fabricantes garantem que a maioria dos chips chegue até você em perfeito estado. Então, da próxima vez que você estiver saboreando essa delícia crocante, lembre-se da ciência por trás disso, mantendo seus petiscos frescos e inteiros para o máximo prazer. Por que os cangurus precisam de caudas para pular? A cauda do canguru não é apenas para enfeitar, ela é muito importante para o equilíbrio. Quando esses famosos animais australianos se movem, eles dependem muito de suas caudas para manter a estabilidade durante os altos saltos.
Se a cauda do canguru estiver longe do chão, fica difícil pular de forma eficiente, quase como tentar andar de bicicleta sem segurar o guidão. Essa cauda atua como um contrapeso, ajudando-os a se manter em pé e a se mover facilmente pelo ambiente. Na verdade, quando os cangurus estão em movimento, suas caudas trabalham em harmonia com suas poderosas pernas, permitindo que saltem longas distâncias e façam curvas rápidas. Imagine pular pelo mato, usando a cauda para manter o equilíbrio. Essa adaptação única não só ajuda na locomoção, mas também garante estabilidade enquanto descansam ou comem grama. Então, da próxima vez que você ver um canguru pulando, lembre-se de quão importante é essa cauda para o seu incrível estilo de vida. O que realmente impulsiona a educação espacial com Buzz Lightyear? Em 2008, Buzz Lightyear, o icônico personagem da Pixar, fez uma viagem única ao se tornar parte de um programa educacional na Estação Espacial Internacional, EAE. Não foi apenas um voo comum, ele foi criado para inspirar estudantes ao redor do mundo a aprender sobre ciência e exploração espacial. Os astronautas na EAE usaram Buzz para demonstrar diversos experimentos científicos e atividades, ajudando a unir entretenimento e educação. Durante sua estadia em órbita, Buzz se tornou não apenas um brinquedo, mas um símbolo de curiosidade e aprendizado. Estudantes interagiram com o programa por meio de vídeos e aulas que mostravam experimentos realizados no espaço, sempre com a participação de seu querido patrulheiro espacial. Essa iniciativa inovadora destacou como personagens como Buzz podem despertar o interesse em STEM, ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Ao integrar a cultura pop na educação, o programa mostrou às crianças que a exploração espacial é não apenas emocionante, mas também acessível. Quem poderia imaginar que Buzz Lightyear teria um papel tão importante na educação espacial? Você sabia que cerca de 96% da água na Terra está nos oceanos? Essa enorme quantidade de água salgada representa a maior parte dos recursos hídricos do nosso planeta, deixando apenas cerca de 4% de água doce. Para onde vai essa valiosa água doce, você pode perguntar? A maior parte está escondida em geleiras e mantos de gelo, principalmente em lugares como a Antártica e a Groenlândia. Isso significa que, embora possamos pensar que há muita água, a maior parte não está disponível para beber, agricultura ou uso diário. É importante entender que a água doce é um recurso limitado, e com o crescimento da população, a demanda por água limpa aumenta. Esforços para proteger os recursos hídricos e usar a água de forma consciente se tornam mais importantes do que nunca para garantir a disponibilidade de água doce no futuro. Então, da próxima vez que você tomar um gole de água, lembre-se do caminho que ela percorreu e do vasto oceano que envolve nosso planeta. Descubra o primeiro romance do mundo, O Conto de Genji. Escrito por Murasaki Shikibu no século XI, esta obra inovadora é frequentemente considerada o primeiro verdadeiro romance. A história se passa no período Heian no Japão e narra as aventuras românticas e os relacionamentos complexos de Hikaru Genji, um homem nobre. Curiosamente, embora a trama principal pareça completa, estudiosos acreditam que Murasaki poderia ter planejado escrever mais capítulos, deixando-nos intrigados sobre a jornada completa de Genji. Isso significa que podem existir histórias não contadas na narrativa. O romance explora temas como amor, perda e a brevidade do tempo, capturando a essência das emoções humanas. A influência de O Conto de Genji vai além da literatura. Ele inspirou a arte, o teatro e até a cultura pop, tornando-se uma parte essencial do patrimônio mundial. Como essa obra mudou a narrativa que conhecemos hoje? Os lasers funcionam amplificando a luz de uma maneira surpreendente. Tudo começa quando átomos ou moléculas em um material especial são excitados, ou seja, tornam-se ativos. Quando esses átomos estão excitados, eles emitem pequenas partículas de luz chamadas fótons. Curiosamente, esses fótons se alinham e se movem em uma única direção, criando um feixe de luz muito focado e coerente. Imagine um grupo de pessoas caminhando na mesma direção e na mesma velocidade. Isso cria um caminho forte e direto. Essa característica única dos lasers tem diversas aplicações em nosso mundo, desde cortar materiais e realizar cirurgias complexas, até operar leitores de código de barras e até reproduzir sua música favorita em discos a laser. Não é incrível como algo tão simples como a luz pode ser tão poderoso e versátil?
Você sabia que o primeiro transporte a vapor foi criado em 1769? Esse invento inovador, o bonde a vapor de Cugnot, foi desenvolvido por Nicolas Joseph Cugnot e marcou um importante momento na história do transporte. Imagine uma época em que as viagens dependiam apenas de carroças e caminhadas. O bonde a vapor de Cugnot tinha um design revolucionário e funcionava com tração a vapor, mostrando o espírito inovador da Revolução Industrial. Ele abriu caminho para futuros avanços na tecnologia de transporte, preparando o terreno para a mobilidade moderna que conhecemos hoje. Atualmente você pode ver essa incrível obra de engenharia no Museu de Artes e Ofícios em Paris, onde os visitantes podem apreciar sua importância histórica. A invenção de Cugnot pavimentou o caminho para muitas inovações, inspirando os sonhos de inventores e engenheiros ao longo das gerações. Então, da próxima vez que você entrar em um carro ou pegar um trem, lembre-se do bonde a vapor de Cugnot e seu papel fundamental na revolução das viagens. Os cães de serviço são animais incríveis, treinados para ajudar pessoas com deficiência. Se você ver um cão de serviço se aproximando de você sozinho, ele pode estar tentando levar você até seu dono, que precisa de ajuda. Por exemplo, se alguém caiu ou teve um problema médico, o cão de serviço é treinado para buscar ajuda ou avisar alguém por perto. Seguindo o cão, você pode oferecer uma ajuda vital. É importante lembrar que os cães de serviço são cães de trabalho. Não devemos distraí-los ou nos aproximar sem necessidade. Se o cão tentar chamar sua atenção, provavelmente há um motivo. Confie em seus instintos e haja. Seguindo o cão, você pode ajudar alguém em um momento difícil. Então, da próxima vez que você ver um cão de serviço em movimento, considere isso um convite para estender a mão e ajudar. Por que a arte de Steven Novak fascina os espectadores? Steven Novak é um artista conhecido por sua abordagem inovadora à percepção, e sua obra Portal demonstra perfeitamente esse talento. À primeira vista, Portal pode parecer simples, mas logo revela um impressionante efeito tridimensional. Ao se mover ao redor da pintura, as cores e formas mudam, criando uma ilusão que cativa e instiga a imaginação. Esse aspecto dinâmico de seu trabalho incentiva os espectadores a interagir com a arte, transformando uma imagem estática em uma experiência vibrante. Brincando com luz e sombra, Novak faz você questionar o que está vendo, convidando a curiosidade e a exploração. Sua arte não é apenas algo para se olhar, é algo para se sentir, gerando discussões sobre realidade e percepção. Com um estilo que desafia as normas, não é surpresa que as pessoas estejam interessadas. O que você descobrirá ao explorar suas obras? Você notou essa incrível proporção do corpo? A distância do seu pulso até o cotovelo é aproximadamente igual ao comprimento do seu pé. Esse fato interessante faz parte de uma ideia maior, chamada proporções corporais, que nos ajuda a entender as proporções da anatomia humana. Embora essas proporções possam variar entre as pessoas, a simetria geral muitas vezes reflete a elegância da nossa estrutura. Por exemplo, se você medir a distância do pulso ao cotovelo e depois medir seu pé, pode se surpreender com a proximidade dessas duas medidas. Essa conexão não só mostra a incrível simetria dos nossos corpos, mas também destaca como nossos membros estão proporcionalmente ligados. Essas proporções podem ser importantes em áreas como arte e design, ergonomia e até ciência do esporte, onde entender a mecânica do corpo pode melhorar o desempenho. Então, da próxima vez que você olhar para seu pulso ou pé, lembre-se de que há uma conexão interessante entre eles que vai além da aparência. O corpo humano não é incrivelmente complexo. E se eu disser que as corujas têm pernas escondidas? Apesar de sua aparência robusta e peluda, muitos ficam surpresos ao descobrir que a maior parte das pernas das corujas, na verdade, se esconde sob seus corpos arredondados. Esse design inteligente as ajuda a manter o calor e a parecer fofas, economizando energia. Quando essas criaturas incríveis voam, suas pernas podem se estender, permitindo que vejamos seu comprimento total. No entanto, as corujas geralmente mantêm suas pernas principalmente escondidas quando estão empoleiradas ou descansando. Essa adaptação não serve apenas a um propósito estético, ela as ajuda a serem caçadoras discretas, já que seus corpos camuflados se misturam perfeitamente ao ambiente. Então, da próxima vez que você ver uma coruja, lembre-se de que suas impressionantes pernas estão lá, apenas fora de vista, desempenhando um papel importante na sobrevivência e no comportamento da ave. Legal, né?
Vamos descobrir a verdade sobre Monróvia. Esta cidade vibrante não é apenas um lugar, é a capital da Libéria e tem uma conexão histórica única com os Estados Unidos. Nomeada em homenagem ao presidente James Monroe, Monróvia conta uma história fascinante de influência política na geografia mundial. Quando ex-escravizados americanos migraram para a África no início do século XIX, fundaram esta cidade em 1822 como um lar longe de casa. Monroe via isso como uma forma de ajudar essas pessoas, o que resultou em uma conexão profunda entre as duas nações que perdura até hoje. Visitantes vêm a Monróvia por sua rica cultura, que mistura tradições africanas com estilos americanos. Mercados animados, belas praias e cenas musicais vibrantes convidam à exploração. Portanto, se você está interessado na história ou apenas quer aproveitar a atmosfera local, Monróvia oferece uma visão única do passado e um futuro promissor. O que você vai descobrir nesta capital cheia de vida?